Olá, eu sou a Silvia do Eu Sem Fronteiras e estou aqui hoje para fazer uma entrevista mais do que especial com uma amiga minha, Márcia Nora Dias, terapeuta integrativa, carioca, que está aqui em São Paulo. Então a gente aproveitou para pegar ela aqui para conversar um pouquinho, para ela contar algumas coisas sobre ela, porque ela tem vários conhecimentos na área integrativa. E eu vou deixar que ela se apresente para vocês, para ela contar um pouquinho quem ela é e o que ela faz, tá bom? Bom dia, Márcia. Bom dia, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Gratidão. Conta pra gente um pouquinho quem é a Márcia. Bom, a Márcia é uma buscadora. E a vida foi me levando, né, para o caminho do autoconhecimento. Eu costumo dizer que eu tenho duas vidas nessa vida, porque até os 30 e poucos eu fui uma pessoa dentro da normalidade, eu trabalhava em empresas e tudo mais, mas fui buscar o autoconhecimento. E quem me trouxe foi o tarô. Foi meu primeiro grande instrumento de autoconhecimento. Tá, se a gente falar em espiritualidade, por exemplo, Márcia, né, que eu acho que o autoconhecimento acaba estando ligado muito com essa questão da espiritualidade sem religiosidade, né, vamos dizer. Sim, né? sim. O tarô foi a porta de entrada? Foi, porque na realidade eu tenho uma formação religiosa, tá? Que eu agradeço muito, porque me manteve esse lugar aquecido, digamos assim, né? Desse contato que vinha também inconsciente, assim, de alguma forma, né? Mas a fé foi uma coisa que foi sendo lapidada. E como houve um afastamento com a juventude e tudo, quando eu descobri o tarô, né? O tarô veio me trazer as respostas que eu buscava e que num sistema religioso eu não encontrava. E aí eu comecei a estudar e foi muito bom, porque o tarô em si, ele é um processo de retorno à sua essência. Então não tem como, é um caminho. É uma que jornada, você reencontra a sua conexão com a espiritualidade, independente de qualquer sistema religioso. Tá. Entende? Legal você falar isso, Má, porque eu acho que tem, assim, as pessoas têm uma visão, digo no geral, as pessoas que ainda não se envolveram com o autoconhecimento, que estão começando, têm a tendência de pensar que o tarô é só um oráculo, de tirar a sorte, de olhar para aquilo de uma forma mais linear, né? Ah, não, o que vai acontecer não vai, não sei o quê. Pois é, porque assim, na realidade o tarô ele é um instrumento muito antigo, né? Que de origens lá de trás mesmo da humanidade, que foi sendo trazido e que se tornou depois, por derivações, esse baralho comum que todo mundo conhece, entende? Então as pessoas acham que uma coisa... o baralho existe e o tarô é uma derivação. É o contrário. O tarô é um sistema antigo, um sistema fechado, um sistema que tem muito conhecimento, que traz desde os primórdios, né, desse planeta, que mostra a caminhada do ser humano no planeta. Entendeu? Então é esse o propósito, é você ir reconhecendo como viver aqui nessa estrutura que a gente está. Então ele não é adivinhatório. O tarô é um instrumento divinatório, ele é divino, entende? A Cabala trabalha também muito com o tarô, né? Porque é uma coisa milenar, né? São coisas que se interligam, entende? O tarô, ele tem um sistema, né? O baralho completo são 78 cartas, mas os 22 primeiros arcanos, que são os arcanos maiores do tarô, eles estão baseados também, entre outras simbologias, no alfabeto hebraico, que contém 22 letras. Tá? E também a gente consegue estudar, por exemplo, os arcanos menores, que vão ser os naipes que compõem o baralho comum, na Cabala, que é um sistema judaico. Só que se a gente parar para pensar, quem trouxe todos esses ensinamentos para essa comunidade? Moisés, que foi um grande sacerdote egípcio. E da onde vem essa formação dessa cultura egípcia? É remanescente da Atlântida. Quer dizer, entendeu? Algo que vem, né? Então, assim, é uma coisa que vem trazendo um conhecimento muito importante, entendeu? E que foi sendo adaptado,
né, para que a gente não perdesse esse conhecimento. Mas antes, ele ficava muito fechado, como muitos outros conhecimentos, dentro das escolas, né, de mistérios, que se chamava, né? Por quê? Porque o mundo não entendia isso, não queria receber mais isso, né? Teve uma época que a gente ficou mesmo muito fechado num propósito de ciência. Isso tudo começou a ficar relegado a um outro plano. Sim. E aí não se dá importância para essa... E aí virou charlatanismo, virou um monte de coisas, entendeu? Que se confundem. Então tem maneiras e maneiras de lidar. Mas o tarô, para mim, é um instrumento sagrado, entendeu? De muito respeito. E é um grande parceiro de orientação. Para mim, ele é um instrumento de orientação. E assim, o que é, quando uma pessoa pensa em buscar, né, a leitura do tarô, né, o que ela pode esperar, Márcia? O que ela pode imaginar que ela vai ter ali? É óbvio que eu acho que tem profissionais de um tipo, Sim. Né? Tem gente que vai trabalhar com tarô adivinhatório, mas tem gente que vai trabalhar com tarô autoconhecimento, né? Sim. O que ela pode esperar? Olha, é isso que eu te falei. Eu acho que a gente vai por afinidade, né? Eu acredito que, assim, se você, como foi no meu caso, eu fui buscar o tarô como uma ajuda, né? Num momento de uma crise que eu estava vivendo. E eu queria um olhar diferente, entendeu? E ele veio e me trouxe esse olhar diferente, tá? E eu fui estudar. Eu falei, nossa, isso aqui é interessante, né? Eu fui uma pessoa que também ensinava. Hoje em dia eu ensino com o maior prazer, entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa, ela tem que entender que quando ela vai buscar algum tipo de orientação terapêutica, como no caso do tarô, né? Que é uma orientação. A gente vai olhar ela num todo e vai botar as questões para ela refletir e não dar soluções e não apontar caminhos e não dizer, não, faz isso, não faz aquilo. Não existe isso para mim num processo terapêutico. Entendeu? É uma orientação, uma troca, uma conversa. Eu costumo dizer, eu não tenho bola de cristal, a gente precisa trocar. Claro que eu vou fazer a numerologia da pessoa, eu até abro também um pouco o mapa astral, porque eu tenho um conhecimento mínimo de astrologia para poder conhecer a energia da pessoa. Mas eu vou dar a ela, à medida em que a gente for trocando, for conversando, que ela for se abrindo, até para eu poder falar aquilo que eu estou percebendo, entendeu? E você percebe que as pessoas, algumas pessoas, de repente, que vão com essa ideia do adivinhatório, se frustram diante dessa colocação mais autoconhecimento, vamos dizer assim, do tarô? Sim, mas eu, no meu caso particular, em geral, eu já aviso antes, entendeu? Eu já coloco assim, olha, eu não trabalho com adivinhação, previsão, entendeu? Porque exatamente para não gerar esse tipo de frustração na pessoa, não tem sentido. Entendeu? Sim. E acho difícil mesmo, porque as pessoas vão por afinidade, entendeu? Então, se você quer, eu respeito, cada um tem o seu método de trabalho, mas eu escolhi esse. Com esse eu me identifico, com esse eu fico feliz. E graças a Deus eu trabalho assim e é muito bom. Você sabe que eu já ouvi pessoas, eu até acompanhei algumas pessoas que têm uma necessidade assim, mesmo entendendo esse aspecto do tarô, né, dessa questão da jornada, do autoconhecimento, da própria espiritualidade, a necessidade de fazer essas leituras com muita frequência. Em cada questão que acontece na vida, a pessoa busca esse suporte. Né? Eu não vou julgar aqui, mas eu acho assim, que isso, talvez a pessoa esteja sempre delegando para o outro a conduta da vida dela e rechecando aquilo que aconteceu. Isso é uma coisa legal de se pensar através do tarô, de se fazer através da ferramenta tarô? O que você pensa disso, Má? Eu acho, Flor, que em qualquer trabalho que você está fazendo de autoconhecimento, vem o entendimento de que você é responsável pelo seu processo. Né? Então, eu acho válido, mas mesmo assim, em caso de, como eu dou aula, entendeu? Eu não recomendo ficar jogando toda hora, né? Sabe? Mesmo num processo em que se está estudando, eu acho que uma vez por semana, digamos, no caso, você fazer um jogo de orientação para você ir conhecendo as cartas, fazendo intimidade. Mas assim, para você lidar com a sua vida, né? Eu acho que é importante com qualquer instrumento, né? Você ter uma orientação, sim, mas não criar um vínculo, né? Sim, uma dependência, né?
Porque senão fica num lugar de eu não faço nada sem abrir o baralho. Não é assim. E eu acho que isso a gente vê em vários Você níveis, se né, engana. até mesmo na religiosidade, aquelas pessoas que buscam o pastor, buscam o padre, enfim, Sim, alguma coisa É assim. isso. Eu acho que a gente está transitando nesse momento planetário, né, para um momento de entendimento que a gente tem que assumir o nosso poder. Uhum. E como eu vou assumir o poder se eu não reconheço ele? Então, esses instrumentos, para mim, são instrumentos empoderadores. O grande questionamento é que a maioria, né, interessa e seria ótimo. Eu digo, gente, eu adoraria solução mágica. Né, que eu vou ali, você faz plim com a varinha e tá tudo certo, né? Mas não é assim que funciona. A gente tá num planeta de livre-arbítrio, então a gente tem que aprender a usar esse livre-arbítrio e a gente tem que se responsabilizar pelas nossas escolhas. Perfeito. Né? Não, Márcia, você passou, acho que uma visão super bacana, assim, do que é o tarô. Eu acho que desmistifica muita coisa que as pessoas pensam, né, a respeito. E é o que você falou, existem várias linhas. Então, eu acho que é legal no próximo vídeo que a gente vai fazer, talvez falar um pouquinho sobre... eu quero aprender tarô. Então, como eu faço? O que eu vou buscar? O que é legal e o que eu aprendo quando eu vou fazer um curso de tarô? Vamos lá? Vamos embora. Valeu, gente. Obrigada. Até mais.